Olá, boa noite. O presidente do Senado anunciou que vai colocar em votação nas próximas semanas projetos relacionados à segurança pública. Outra prioridade são propostas para melhorar o ambiente do empreendedorismo no Brasil. As sugestões foram elaboradas pelo Grupo de Trabalho de Reformas Microeconômicas da Comissão de Assuntos Econômicos. São essas reformas microeconômicas que vai permitir a geração de emprego, de renda, de desburocratizar e dar oportunidade aos pequenos e aos médios nesse país. É o nosso papel de ajudar o Brasil no momento de dificuldade a sair da crise, gerar emprego, facilitar a vida das pessoas e gerar renda para as pessoas. Nós estamos sufocados pela burocracia, por um conjunto pela complexidade do sistema tributário, por um padrão de financiamento que é absolutamente insatisfatório. Portanto, senhor presidente, essa contribuição da CAI, que agora Vossa Excelência manifesta aqui, incorporando a agenda dessa casa, é uma contribuição efetiva. Eu gostaria de dizer que nós estamos aqui considerando projetos e proposições legislativas que já tramitam no Congresso e que podem perfeitamente e rapidamente serem aprovadas, de modo a dar uma resposta rápida à melhoria do ambiente. A defesa da soberania nacional foi assunto de sessão temática nesta quinta-feira. Ex-senadores foram convidados para participar do debate. Durante a sessão, os ex-senadores criticaram as medidas implantadas pelo governo federal no setor de combustível. Para eles, propostas como a medida provisória 795 ameaçam a soberania do país. O texto, aprovado pela Câmara nesta semana, incentiva a importação de bens usados na produção de petróleo. Representará cerca de renúncia fiscal em torno de R$1 trilhão nos próximos 25 anos. Isto é um assinte, isto é um crime de lesa pátria. É preciso ressaltar que a mudança nas regras da exploração dos blocos de petróleo, retirando a participação obrigatória da Petrobras nos leilões, foi um presente às empresas estrangeiras que viam o enorme potencial de nossas riquezas. O objetivo principal, não temos dúvida, é desvalorizar o processo de integração regional, é esvaziar o eixo Sul-Sul, é enfraquecer os BRICS, de forma gradativa, a Unasul é esvaziada, a CELAC é ignorada e o próprio Mercosul reflui para um simples tratado de livre comércio, renunciando à promoção do desenvolvimento comum dos países do bloco. Outra medida que sofreu críticas foram os cortes de investimentos na área de ciência e tecnologia. Para o senador Jorge Viana, isso pode enfraquecer a soberania do país. Sabe qual é o risco? Nós temos que desligar o computador que nos fornece para a sociedade, para os diferentes setores da economia, a previsão do tempo no Brasil, porque o computador, o supercomputador do INPE, tem que ser desligado. É essa a situação, para citar algo. Não vou falar das bolsas, não vou falar da ida de cérebros para outras partes. Tirar o dinheiro da ciência e tecnologia não é atrasar o Brasil, não é parar o Brasil, é levar o Brasil para trás. Garantir o direito à vida desde a concepção. Este é o objetivo de uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Senado. Na Câmara dos Deputados, proposta semelhante já foi aprovada em comissão especial. O tema gera polêmica entre os parlamentares e na sociedade. O Código Penal brasileiro considera o aborto um crime contra a vida, sujeito a pena de 1 a 3 anos de prisão para a mulher que fizer o aborto e de 1 a 4 anos para quem ajudar a interromper a gestação.
O aborto no Brasil só não é punido em 3 situações específicas: quando a gravidez é resultado de um estupro, quando a mãe corre o risco de perder a vida e nos casos de anencefalia, quando é constatado que o bebê não tem cérebro. Essa última hipótese foi incluída pelo Supremo Tribunal Federal após julgamento em 2012. Em outro julgamento realizado em 2016 sobre um caso específico, uma das turmas do STF decidiu que o aborto nas 12 primeiras semanas de gravidez não pode ser considerado crime. Falta agora o Supremo dizer se a decisão vale para todos os casos. A proposta em debate no Senado muda o artigo 5º da Constituição para estabelecer que a inviolabilidade do direito à vida deve ser garantido desde a concepção e não apenas a partir do nascimento. Para a diretora do Cefêmea, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, a mudança no texto constitucional vai proibir o aborto mesmo nos casos hoje considerados legais e pode piorar a situação das mulheres. Se essa lei é aprovada para os casos de estupro, então a situação vai piorar, então vai aumentar, inclusive, as intervenções inseguras, né? Levando risco de morte para as mulheres, para as meninas, as famílias vão estar se submetendo a um risco de fazer uma intervenção sem nenhum aparato médico, legal, né? Colocadas assim à própria sorte. A professora de biologia e presidente do Movimento Nacional Brasil Sem Aborto não concorda com essa interpretação. Para ela, a PEC não vai limitar o aborto nos casos de estupro, risco à mãe e fetos anencéfalos, mas vai evitar interpretações que permitam o aborto nas 12 primeiras semanas de gravidez. É um projeto bom porque ele explicita na nossa Constituição que a vida é desde a concepção e o direito da pessoa à vida desde a concepção, e isso evita que se possa colocar, né, a possibilidade do aborto até as 12 semanas. Né? Mas não muda nada da legislação penal atual, porque a nossa Constituição atual já protege a vida em todas as circunstâncias. 12 semanas está perfeitamente formado já o ser humano, não há motivo algum para dizer que eu teria, né, um limite aí, ou outro qualquer limite, não. Cada um de nós surgiu na concepção. O professor de Direito Constitucional da UNB, Alexandre Bernardino Costa, diz que não compete ao juiz ou ao legislador estabelecer qual é o ponto de início da vida e que o argumento de que a vida começa na concepção é religioso e não científico. A questão é como é que a gente lida com a gestação, com a mãe, com a saúde e com os problemas sociais que a gente tem, sem que isso seja pautado pela religiosidade, que é um assunto privado. A gente tem que lembrar sempre que religião é um assunto privado, não é um assunto público. A gente tem a religião como pauta de alguns congressistas, mas essa pauta ela não pode se transformar na pauta de toda a sociedade. Senão, esses congressistas estão pautando para toda a sociedade a religiosidade deles. A reforma da Previdência tem votação prevista para a próxima semana na Câmara e, se aprovada, vem para o Senado. O governo corre contra o tempo, mas os parlamentares ainda não chegaram a um acordo. Veja na coluna Salão Nobre com a jornalista Glauciene Lara. Para tentar votar a reforma da Previdência, o governo fez mudanças no texto. O que saiu foi a aposentadoria rural e alterações nas regras do benefício de prestação continuada, BPC, aquele salário pago a idosos e pessoas com deficiência. E o que ficou? A idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens, com regras de transição de 20 anos. E também mudanças na aposentadoria do servidor público. Mas para eles, que hoje se aposentam aos 55 anos se mulher e 60 se for homem, a transição é mais rápida. E isso está gerando polêmica entre os parlamentares. Mas a maior dificuldade para se votar o texto não está nos detalhes da proposta, está no caráter impopular da medida às vésperas do ano eleitoral. O próprio líder do governo, Romero Jucá,
disse que a proposta gera desgaste político aos parlamentares, mas argumentou que se a reforma não for feita agora, o sacrifício depois será pior. Daqui a 10 anos, 80% da receita do governo será para pagar aposentados. Talvez tenha que, no futuro, se não aprovar, ter que se cortar aposentadorias que estão sendo pagas hoje, como se fez na Grécia e como se fez na Itália. Já o relator da CPI da Previdência, senador Hélio José, questiona os números do governo. A Seguridade Social não é deficitária, que o governo mente, que o governo falha nas contas e que o governo força uma colocação para tentar enganar o povo brasileiro e tentar aprovar uma reforma da Previdência perversa. Tudo isso em troca de quê? Para tentar privatizar a Previdência brasileira, que é pública, uma das melhores previdências do mundo. A votação da reforma na Câmara está marcada para a próxima terça-feira, mas o presidente da Casa, Rodrigo Maia, disse que ainda está longe de conseguir os 308 votos necessários para aprovar a reforma no plenário e que só vai colocar o texto em votação quando conseguir votos suficientes. No Senado, o líder do governo conta com um placar de 51 senadores, o mesmo da reforma trabalhista, mas um número apertado diante dos 49 votos necessários para aprovação. Hoje você poderá conhecer os dois lados desse tema tão controverso. Às 8 da noite, a TV Senado exibe a entrevista com o senador Hélio José e, na sequência, às 8h30, com o senador Romero Jucá. Não perca e forme a sua opinião. E no programa Argumento de hoje, o senador Lindbergh Farias conversa com a jornalista Tânia Horman sobre a reforma da Previdência. O primeiro ponto da reforma da Previdência é a idade mínima, que ele coloca 65 anos homem, 62 mulheres. Um trabalhador que começar a trabalhar com 16 anos vai ter que trabalhar 49 anos para se aposentar aos 65. E tem mais, você sabe que essa idade de 65, ela vai subindo de acordo com o tempo, né? Nesse trabalhador que começou com 16, ele vai trabalhar 49 para chegar aos 65, mas quando chegar aos 65, a idade mínima é 70. Então ele vai ter que trabalhar 54 anos. Um trabalhador que entrou aos 18 vai ter que trabalhar 52 anos. Você sabe quanto é a expectativa de vida do Maranhão, em Alagoas? 66 anos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Encerramos esta edição com as imagens do Dia dos Jovens Senadores em Brasília. Durante toda essa semana, eles estão tendo a oportunidade de vivenciar o dia a dia de um senador, apresentando inclusive projetos de lei que poderão ser analisados pelo Senado. Uma boa noite e até amanhã.